Olá, gente boa de Deus. Eu queria compartilhar com vocês um texto do Evangelho, um momento na vida de Jesus de Nazaré, que está aqui no capítulo 8 de João até o capítulo 10. Evidentemente eu quero apenas contextualizar para a gente entender melhor quem é Jesus Cristo para nós, quem é Jesus de Nazaré para cada um, para que a gente passe a crer que Ele é quem Ele é, que Ele é Deus, que Ele é a luz do mundo, Ele é o Salvador da humanidade, que Ele é a sua esperança, a minha esperança de vida e vida abundante. Jesus, no capítulo 8, ele estava ali no templo e o povo vinha e se assentava, estava ele e seus discípulos, no templo de Jerusalém. E ali ele os ensinava, mas os religiosos da época, os fariseus e os escribas, vieram trazendo uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E aí, os caras chegaram para ele e disseram: aí ó, essa mulher, ela foi apanhada no próprio ato. A lei diz que devemos apedrejá-la. O que é que tu dizes? E Jesus ficava desenhando, escrevendo na areia. E eles insistiram: o que é que tu diz? Fala alguma coisa para que tivesse com que o acusar. A intenção dos caras já era má, desde o começo. E Jesus, levantando-se, olha para eles e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra na mulher. E tornou a escrever na areia. Os caras foram largando as pedras e foram saindo. E Jesus olhou para a mulher e disse: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Pois nem eu te condeno. Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Nem eu te condeno, vá na vida e não peques mais. Não atente contra a vida, para que não te suceda coisa pior, não é? Logo a seguir, Jesus começa a falar de si mesmo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas os fariseus queriam testá-lo, queriam repreendê-lo, e disseram que ele estava falando, dando testemunho de si mesmo, e o testemunho dele que não era verdadeiro. Mas Jesus diz: vocês não sabem de onde eu sou, nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne, eu a ninguém julgo. Ele tinha provado isso ainda há pouco com a mulher adúltera. Mas ele vai dizendo que o Pai que o enviou é quem testifica dele. E aí Jesus disse: se vocês conhecessem a mim, também conheceriam ao meu Pai. E aí os caras do templo, não é? Os judeus vieram outra vez para querer matá-lo, né? Porque ele disse: o que é que ele está querendo dizer com isso? Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os caras pensavam que ele ia se suicidar, né? E Jesus continua conversando com eles: rapaz, vocês são de baixo, eu sou de cima, eu não sou desse mundo. Porque eu disse isso? Vocês morrerão em vossos pecados, porque vocês não discerniram que eu sou. E eles perguntaram: quem és tu? E Jesus disse: isso eu já disse a vocês desde o começo. Mas vocês não me têm ouvido, vocês têm um ouvido mal, vocês não entendem o que eu estou dizendo, não é? E aí, muitos daqueles judeus acreditaram nele, creram nas palavras dele, viram o que ele fizera com a mulher adúltera e creram nele, né? E Jesus diz para eles que se eles conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz isso para eles. E aí os caras continuam aguerridos na ideia de que são descendência de Abraão, que são homens da lei, e você está dizendo: sereis livres? Mas Jesus diz para eles: rapaz, aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Não é livre coisa nenhuma. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres, mas a minha palavra não entra em vocês, disse Jesus. E aí, o contexto dessa conversa vai ficando aguerrida, acerrida, né? E os caras entram numa que tem um pai que é Abraão e tal, e Jesus já invocado, já diz para ele: homem, vocês são filhos do diabo, vocês querem fazer a vontade do vosso pai é o diabo. E os judeus começaram a chamá-lo de samaritano, que era uma ofensa muito grande, e de endemoniado, você tem demônios, e tal. E entraram nessa de dizer que ele tinha demônio, que Abraão morreu, e Jesus estava dizendo para aqueles rapazes que se alguém guardar a palavra dele, nunca verá a morte. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E aí os judeus entraram novamente em discussão com ele, e Jesus disse: rapaz, vocês não me conhecem, antes que Abraão existisse, eu sou, se fazendo igual a Deus, porque ele é o grande eu sou, que falou com Moisés naquela sarça ardente, que não se consumia. Logo em seguida vem a história, no mesmo processo que os caras pegaram em pedras, queriam apedrejá-lo, e ele se retirou dali. Nesse processo de sair do templo, encontrou com um homem cego de nascença, passou lodo nos olhos do homem, e a vista do homem foi aberta. E esses mesmos fariseus que o acusavam foram procurar o homem, né, para saber se ele era cego mesmo, quem é que fez isso. E o homem disse para ele: rapaz, eu estou dizendo a vocês, o homem que chamado Jesus me passou uma lama nos meus olhos, um barro com saliva, mandou eu me lavar no tanque, e agora eu vejo. Os caras ficaram nervosos, ficaram loucos, foram falar com os pais do rapaz, e os pais deles: rapaz, a gente sabe que ele nasceu cego e que agora ele vê, mas pergunta a ele é adulto, ele pode responder. E em algum momento esse homem foi procurar Jesus, Jesus encontrou com esse homem, e ele disse: tu crê no Filho de Deus? E o homem perguntou: quem é, Senhor? Ele. E Jesus disse: tu já tendes visto, é aquele que fala contigo. Esse é Jesus, o Filho de Deus, não é? Que disse assim: eu sou o bom pastor. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. É pastor das ovelhas, ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Vocês não entenderam ainda? Todos os outros que vieram antes são salteadores, são ladrões. Assim como a gente vê hoje pastores evangélicos nessas igrejas pregando um anti-evangelho, não é? Buscando mandingas, vendendo paninho sagrado, aguinha de não sei de onde, e cobrando uma fortuna para detonar, tirar dinheiro dos incautos, dos inocentes, dizendo eles ser representantes de Deus na terra. São ladrões e salteadores. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas sou bem conhecido. E disse mais: eu dou a minha vida por elas. Eu tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de retomar a vida na ressurreição dos mortos. Disse isso Jesus. E ainda nesse contexto dessa conversa com os judeus, que começaram a dizer que ele estava louco, estava fora de si, era endemoniado e etc e tal. E Jesus diz a eles assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. E ele diz: meu Pai que deu elas a mim é maior do que tudo, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E ele conclui dizendo: eu e o Pai somos um. Creia, Jesus é Deus, ele é o Filho, ele é o Pai,
e ele derramou sobre toda a carne o Espírito dele, o Espírito Santo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida abundante. Essa é a palavra do Evangelho que eu tenho para você hoje, tá? Em nome de Jesus, eu espero que o Espírito Santo faça o teu coração discernir essas palavras. Beijo para vocês.